Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 10 de julho, domingo do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois o colocou em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje, deste domingo, é a parábola do bom samaritano. A tão conhecida parábola do bom samaritano, não é mesmo? Aquele fariseu, ele queria provar Jesus, ele queria pegar Jesus. Mas, como sempre, Jesus, ele se sai extraordinariamente bem. E numa pergunta que não tinha intenção, de escutar aquilo, ele nos traz algo tão rico, algo tão precioso para a nossa fé, que é a parábola do bom samaritano. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus é muito claro. Sim, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a si mesmo. Mas o fariseu, ele quer ouvir mais, ele quer mais detalhes sobre isso. E Jesus conta a parábola do bom samaritano para exemplificar um caminho concreto de salvação. Jesus é tão claro a respeito do pobre, a respeito daquele que sofre, a respeito da caridade sincera, como um caminho concretíssimo de salvação. Assim, quando ele cita o Epulão e o pobre Lázaro, assim como ele cita Mateus 25, e em tantas outras ocasiões, Jesus é tão claro quando ele exemplifica e torna concreto o pobre, a caridade, aquele que sofre como um caminho de salvação. É como nos diz o Santo Padre, o Papa Francisco: o pobre é o passaporte para o paraíso. Então, esse evangelho ele nos faz refletir sobre essa concretude da salvação que acontece através da caridade sincera aos pobres e àqueles que sofrem.
Porque Jesus dá dois exemplos antes do bom samaritano aparecer, que é o sacerdote e é o levita. Dois homens do templo, né? Dois homens que conhecem bem a lei. Eles sabiam que deveriam amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a si mesmo. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, né? Então, eram dois homens conhecedores da lei, conhecedores da palavra. Eles sabiam que eles deveriam amar, né, aquele que mais sofre. Dois homens que frequentavam o templo. Dois homens da religião. Mas aquele samaritano não. Possivelmente alguém que não conhecia a lei. Alguém que não conhecia a palavra. Possivelmente alguém que não frequentava o templo. Mas é justamente o homem que socorre o judeu. Justamente aquele que não era judeu, aquele que tinha um distanciamento maior, um abismo maior entre os samaritanos e os judeus. E é justamente este homem que Jesus dá o exemplo daquele que será salvo. Pelas suas atitudes concretas, pela sua vida, pela caridade, pelo amor ao pobre. Isso é tão forte porque muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas nós estávamos no templo, Senhor. Mas nós fizemos isso, fizemos aquilo no teu nome. Não te conheço, porque eu estava jogado na estrada e tu não me reconhecestes. E tu não olhastes para mim. Tu me vistes, mas tu não fostes ao meu encontro, porque o evangelho é claro. O sacerdote viu aquele homem meio morto jogado na sarjeta. O levita viu, mas não foram ao encontro. Isso é uma reflexão muito forte para os dias de hoje, para esse tempo tão forte de egoísmo, de egocentrismo e de indiferença. Depois, qual a diferença entre o levita e o sacerdote e o bom samaritano? Porque os três viram o homem. Por que só um foi ao encontro? O evangelho ele é muito claro quando diz que o samaritano se encheu de compaixão, se moveu de compaixão. O levita e o sacerdote viram, mas passaram pelo caminho oposto, porque eles não se encheram de compaixão. O segredo que me faz sair de mim para ir ao encontro do outro, cancelar meus compromissos, priorizar aquele que sofre na minha vida, é o me encher de compaixão. Eu só posso me compadecer daquele que sofre. Eu só posso me interessar por tantas pessoas que estão nas ruas e que precisam de mim, e que precisam da minha evangelização ser feliz, precisam do meu serviço, precisam da oferta da minha vida. Eu só posso me compadecer, eu só posso gastar a minha vida, consumir a minha vida de amor, ir ao encontro, deixar outras coisas para trás, se primeiramente eu me encher de compaixão. Eu realmente me sensibilizar. Me encher de compaixão significa sentir a dor do outro. E Jesus abandonado é aquele que fecunda, é aquele que nos ensina a sentir a dor do outro. Porque é aquele que na sua kenos, no seu despojamento, no seu desprendimento, que mesmo sendo Deus, em toda a sua onipotência, majestade e glória, ele, na sua kenos, se faz homem. E se faz homem para uma morte de cruz. Ele é aquele que fecunda, ele é aquele que impulsiona, ele é aquele que nos inspira a também nos enchermos de compaixão, para aí sim podermos ir ao encontro do outro. É essa espiritualidade, essa presença, é esse amor de Jesus abandonado que enche o nosso coração de compaixão. Não é uma simples filantropia. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é apenas o próximo como a si mesmo. Não se trata de uma ONG, não se trata de assistencialismo, não se trata de uma filantropia. Se trata de encher o coração de compaixão, porque é Cristo que enche o nosso coração de compaixão. Depois tem um ponto aqui muito curioso, né? Naquela época a medicina, ela nos ensinava que o cuidado de um ferimento deveria ser primeiramente o vinho e depois o óleo. Mas aquele samaritano trata de forma inversa. Primeiramente o óleo e depois o vinho. O vinho, que contém o álcool, ele serve para desinfectar aquele ferimento, né? E depois o óleo, né? Ele serve, o azeite, ele serve para cicatrizar, ajudar na cicatrização daquele ferimento.
Portanto, primeiro desinfetar e depois cuidar, né, da cicatrização daquela ferida. Mas o bom samaritano ele faz o inverso. Primeiramente o óleo e depois o vinho. É como se você primeiro cuidasse da cicatrização e depois de desinfetar aquela ferida. Mas isso também não é por acaso. O evangelho de hoje também nos traz um ensinamento a partir disso. O óleo, a cicatrização, ela quer nos trazer o entendimento de que Jesus primeiramente quer amar. Ali está a concretude do amor. Então, é isso que o evangelho quer nos dizer e nos ensinar. Primeiramente, amar. Exatamente como Jesus faz com as nossas feridas. Depois, aquele bom samaritano, ele não se conformou apenas em cuidar das feridas. Ele percebeu que precisava levar até uma hospedaria. Essa hospedaria é a igreja. A igreja que, através dos sacramentos, vai realmente cuidar daquele homem que está ferido. Um homem ferido, enfermo. Quantas pessoas estão enfermas hoje na humanidade? Uma humanidade enferma pelo egoísmo, enferma pela indiferença. Nós devemos levar essas pessoas até a hospedaria, até a igreja. Lá elas serão bem cuidadas, lá elas serão bem tratadas. Um outro ponto muito interessante do evangelho hoje. O bom samaritano ele faz questão de pagar aquela estadia. Ele não se conforma apenas em cuidar das feridas, em levar no seu animal, em levar até a hospedaria, mas ele também faz questão de se responsabilizar por tudo aquilo. Aqui está o ser feliz, a importância do ser feliz, a importância de vivermos o ser feliz. O ser feliz está aqui, na passagem do bom samaritano, do início ao fim, não é verdade? E o último ponto, o se fazer próximo. O fariseu pergunta: quem é o próximo? O próximo é aquele que você se faz próximo. E por mais distante que ele pareça estar ou que ele esteja, é aquele que você se aproxima. É aquele que você cria pontes. Portanto, o evangelho de hoje nos convida a criar pontes. Quem é que no dia de hoje você é convidado a se aproximar? Quem é aquele que está mais distante de você? E que deveria ser o seu próximo, mas que para que seja o seu próximo, você precisa se aproximar. Você necessita dar um passo no dia de hoje. Portanto, traga isso como um propósito de vida para este domingo, para este dia 10 de julho. Dia 10 de julho de 2022 que nós comemoramos, estamos em ação de graças pelos 30 dias, pelo primeiro mês da aprovação da nossa comunidade, do nosso carisma. Depois de tantos anos, fomos aprovados, enquanto um carisma, enquanto uma vocação. Exatamente no dia da graça fundante originária desse carisma. No dia da experiência com o Emmanuel. Portanto, hoje é um dia de festa, é um dia de ação de graças. Muito obrigado por você fazer parte dessa vocação e desse carisma. Que Deus nos abençoe. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.